Durante séculos, o conhecimento foi o fogo sagrado que iluminou a escuridão da ignorância. Não era uma ferramenta para ascender socialmente, nem uma moeda para negociar prestígio. Era um compromisso com a verdade, mesmo quando essa verdade doía. Na Grécia Antiga, os filósofos não buscavam fama nem poder, mas compreensão. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas incômodas, não para humilhar, mas para despertar. Sua sabedoria não consistia em acumular dados, mas em reconhecer os limites da própria mente. Mas com o tempo, algo se quebrou, o saber deixou de ser uma busca interior e tornou-se um instrumento de controle e lucro. O Renascimento prometeu libertar o homem do dogma, mas o capitalismo emergente o transformou em consumidor do conhecimento. Aprender deixou de ser um ato de rebeldia e virou um produto embalado. As universidades nasceram como templos do pensamento livre, mas se converteram em corporações onde a verdade é avaliada pela rentabilidade. O conhecimento passou a ter preço, e aquilo que tem preço pode ser manipulado. À medida que as cidades cresciam e a economia se industrializava, o saber foi substituído pela utilidade. O que não gerava lucro era visto como perda. A filosofia foi trocada pela produtividade e a reflexão pela eficiência. A pergunta, o que é verdade, foi substituída por quanto rende. Assim, a humanidade deixou de buscar sentido e passou a fabricar resultados. O século XX testemunhou uma transformação ainda mais profunda. A ciência, que antes era o refúgio da objetividade, começou a responder a interesses financeiros. Os laboratórios deixaram de buscar descobertas e passaram a buscar patentes. A mídia deixou de informar para educar e passou a moldar opiniões. O saber fragmentou-se, burocratizou-se, virou uma linha de montagem cognitiva. E aqueles que tentaram alertar, Orwell, Elo, Illich, foram empurrados para a margem, pois dizer a verdade em um mundo que vive da mentira sempre será um ato perigoso. Nasceu assim uma nova era, a era do conhecimento sem alma. Aprendemos não para entender, mas para competir. Estudamos não para crescer, mas para sobreviver. Somos educados para nos adaptar, não para questionar. Os sistemas acadêmicos, políticos e midiáticos coincidem em um ponto: o pensamento livre não é lucrativo. Um cidadão que raciocina, que investiga, que duvida, não se deixa manipular, nem consome compulsivamente. Por isso, o sistema não destrói o conhecimento, ele o administra, transforma-o em bem escasso, em privilégio, em marca. Mas o verdadeiro saber não pode ser vendido, porque não pertence a ninguém. O conhecimento autêntico nasce do conflito, do assombro, do silêncio e da contradição. É um fogo que não se compra, acende-se dentro da alma. E esse fogo, nesta era de algoritmos e telas, corre o risco de se apagar. O homem contemporâneo vive cercado de informação, mas vazio de compreensão. Sabe como usar uma ferramenta, mas não para quê. Lê milhares de manchetes, mas não entende o contexto. Ouve vozes que gritam, mas nenhuma que pensa. No mundo onde tudo está a um clique de distância, o único que escapa é o sentido. Essa é a queda do conhecimento. Quando o saber virou mercadoria, e a verdade deixou de ter valor se não pudesse ser monetizada. É o início do século da confusão, em que os sábios são ignorados e os ignorantes, celebrados. Onde a verdade já não se busca, mas se aluga. Onde os templos do saber se tornaram vitrines do mercado. E o mais grave é que ninguém percebe. A decadência do conhecimento não chega com explosões nem guerras, mas com aplausos e luzes de neon, porque enquanto o pensamento profundo morre, o entretenimento prospera. O ruído substitui o silêncio, a emoção toma o lugar do argumento, e o público aplaude sem notar que presencia a própria deseducação. O ocaso do saber não acontece quando se proíbe pensar, mas quando ninguém mais quer fazê-lo. Houve um tempo em que a verdade era defendida com argumentos. Hoje ela é negociada com audiências. O que um dia foi ideal filosófico virou produto dentro do imenso mercado da atenção. O conhecimento já não é busca da alma, mas estratégia de marketing. As ideias já não se debatem, vendem-se.
E os pensadores que antes eram perseguidos por dizer a verdade, agora se censuram para não perder contratos, patrocínios ou seguidores. Assim morre a verdade não pela repressão, mas pela conveniência. A história dessa comercialização do pensamento começou com uma mudança silenciosa. À medida que o mundo moderno se industrializava, o conhecimento também o fazia. Jornais, universidades, laboratórios e editoras passaram a depender dos mesmos mecanismos que moviam a economia: publicidade, investimento e competição. A verdade deixou de ser meta e tornou-se custo. Se uma pesquisa não gerava lucro, era cortada. Se uma ideia não era rentável, era descartada. Se uma descoberta incomodava o poder, era silenciada. Nos séculos XIX e XX, a imprensa era chamada de o quarto poder porque podia fiscalizar os outros três. Mas com a chegada dos conglomerados midiáticos, esse poder foi engolido pelo capital. As notícias deixaram de ser ferramentas de consciência e tornaram-se produtos para vender emoções. A informação virou entretenimento. O jornalista um ator e o espectador um consumidor. A verdade já não precisava ser verificada, apenas atraente. Porque, na economia da atenção, o verdadeiro não é o que explica, é o que impacta. O fenômeno acelerou com a era digital. Os algoritmos substituíram os editores. Já não são pessoas que decidem o que merece ser visto, mas métricas. O que importa não é a relevância, mas a capacidade de gerar cliques, retenção e polêmica. As plataformas descobriram que a indignação vende mais do que a compreensão, que o medo gera mais tráfego que a razão, e que o caos informativo produz dependência emocional. Assim nasceu um novo modelo de negócio, a desinformação lucrativa. Hoje, os dados são a matéria-prima do capitalismo cognitivo. Cada busca, cada comentário, cada clique alimenta uma máquina que estuda o comportamento humano para manipulá-lo. As redes sociais não são gratuitas. Pagamos com a mente. Não somos usuários, somos recursos. E o conhecimento, que um dia foi poder, agora pertence a quem possui os servidores. O mercado descobriu que controlar a informação é mais eficaz do que controlar armas. Porque quem controla o que as pessoas acreditam, controla o que elas fazem. Os impérios já não se conquistam com exércitos, mas com narrativas. As guerras do século XXI não acontecem em campos de batalha, mas nos espaços da percepção. E o inimigo não é outro país, mas a própria verdade. O mais inquietante é que essa nova forma de manipulação não se impõe, se deseja. O ser humano moderno consome com prazer a própria escravidão informativa. Troca pensamento por pertencimento, critério por validação, independência por aprovação. A mentira se disfarça de tendência, e a ignorância de opinião. Ninguém é obrigado a acreditar. Apenas se cria o ambiente para que crer seja mais confortável do que pensar. A mídia tradicional adaptou-se rapidamente a essa lógica. Já não busca informar, mas sobreviver. Cada manchete é uma armadilha de atenção. Cada história, uma estratégia emocional. As notícias não se organizam por importância, mas por cliques. O importante deixou de ser o que muda o mundo e passou a ser o que mantém o público olhando. A verdade deixou de ser rentável porque não gera dependência. A mentira, ao contrário, se renova todos os dias. E assim, a humanidade caiu numa paradoxal ruína. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouca capacidade de discerni-la. O conhecimento deixou de iluminar e passou a deslumbrar. O que brilha nem sempre revela. Às vezes, cega. Nesse teatro de aparências, a sabedoria vira espetáculo e a reflexão, luxo. O pensador moderno não luta contra a censura, mas contra a indiferença. A verdade não é proibida, é ignorada. E quando a verdade deixa de ser lucrativa, deixa também de ser buscada. Os filósofos são substituídos por coaches motivacionais. Os sociólogos por criadores de conteúdo. Os mestres por influenciadores. O que antes era estudo e esforço, agora se mede em seguidores. O saber virou marketing emocional. Atrás de cada tela,
Milhares de mentes são moldadas no mesmo ritmo. Não há conspiração visível, mas um design silencioso, transformar pensamento em consumo. Cada publicação, cada manchete, cada debate polarizado é uma dose de dopamina que mantém a sociedade distraída, dividida e dócil. O conhecimento, como a energia, não desaparece, transforma-se. Hoje, não some, distorce-se, converte-se em ruído, espetáculo, ilusão. Já não buscamos a verdade porque acreditamos tê-la na palma da mão, quando, na verdade, seguramos apenas a projeção do que outros querem que vejamos. Assim funciona a nova economia do pensamento. O mercado decide o que é verdade e o que não é, e o faz com precisão cirúrgica, moldando a opinião pública sem que ninguém perceba. Porque a mentira mais eficaz não é a que se impõe, mas a que se desfruta. E enquanto isso, a humanidade aplaude, celebra sua liberdade de informação, sem perceber que essa liberdade é dirigida. Porque o problema não é a falta de acesso ao conhecimento, mas a perda do desejo de compreender. Confundimos saber com acumular dados e pensar com reagir. A verdade, quando deixou de ser lucrativa, deixou também de ser sagrada. Houve uma época em que educar significava despertar. O mestre era um guia da alma, um companheiro na jornada de compreender o mundo. Não ensinava o que pensar, mas como pensar. Mas isso foi antes de a educação se transformar em uma fábrica de obediência. Antes de que a sala de aula se tornasse uma linha de montagem e o aluno, um produto padronizado. A história da educação moderna não começa com o amor ao conhecimento, mas com o medo da desordem. Quando os impérios industriais perceberam que precisavam de operários mais do que de pensadores, criaram um modelo de ensino concebido não para libertar, mas para domesticar. Assim nasceu o sistema que ainda hoje domina nossas mentes. O modelo prussiano de educação, o mesmo que inspirou as potências do século XIX e moldou as massas para obedecer sem questionar. Esse sistema tinha um propósito claro: formar cidadãos funcionais, não seres humanos livres. As salas de aula foram organizadas como fábricas. Horários, sinos, filas, uniformes, avaliações, tudo pensado para produzir indivíduos previsíveis. O conhecimento deixou de ser uma aventura e virou uma rotina. A criança deixou de explorar para memorizar. A curiosidade, que um dia foi o motor do aprendizado, foi substituída pela ansiedade de tirar boas notas. Desde então, o estudante ideal não é o que pensa, mas o que repete. O sucesso acadêmico mede-se em notas, não em compreensão. Os erros não são vistos como parte da descoberta, mas como falhas a serem corrigidas. Assim, o sistema mata lentamente a centelha interior que move a sabedoria, o desejo de saber por amor ao saber. Mas a domesticação educacional não para por aí. A escola moderna ensina submissão sob o disfarce da disciplina, ensina conformismo sob o nome de civismo, premia a obediência e castiga a diferença. E o mais perverso é que faz tudo isso proclamando-se neutra e científica. Na verdade, nenhuma educação é neutra, toda forma de ensino serve a uma ideologia, e a nossa serve ao mercado. Somos educados para trabalhar, não para compreender, para consumir, não para criar, para competir, não para colaborar. A escola não forma mentes livres, mas engrenagens eficientes. Cada criança aprende desde cedo a temer o erro, a buscar aprovação e adaptar-se ao que o sistema considera correto. E, quando se forma, já não precisa de correntes, carrega a obediência por dentro. O filósofo Ivan Illich advertiu que a escola moderna não transmite conhecimento, mas dependência. Ensina que o aprendizado só é válido se for certificado por uma instituição. Assim destrói-se a curiosidade natural do ser humano, que é o maior inimigo de qualquer sistema de controle. A criança que pergunta demais torna-se o adulto que incomoda, e o adulto que incomoda é o cidadão que não convém. Por isso o sistema não quer sábios, quer especialistas. Pessoas que saibam muito sobre algo, mas pouco sobre si mesmas. Que executem tarefas com precisão, mas nunca questionem o propósito do que fazem. Que saibam resolver equações, mas não reconhecer injustiças.
que saibam produzir, mas não pensar. O século XXI levou essa domesticação ao seu ponto mais sofisticado. As universidades já não são espaços de pensamento crítico, mas incubadoras de mão de obra qualificada. O ensino superior deixou de ser um caminho para a liberdade intelectual e transformou-se em um investimento econômico. Estudar já não é aprender, é comprar um diploma. E nesse processo, o conhecimento perde a alma. As corporações substituíram os filósofos como guias do pensamento. São elas que decidem quais carreiras valem a pena, quais competências são úteis e quais ideias devem ser esquecidas. O sistema educacional adapta-se às necessidades do mercado como um organismo que só busca sobreviver. Já não se pergunta o que é justo, belo ou verdadeiro. Pergunta-se o que é rentável. E nessa adaptação silenciosa, o ser humano se converte em mais um recurso. O paradoxo é brutal. Vivemos na era do conhecimento, mas nossas escolas produzem conformismo. Dizem-nos que estudar nos tornará livres, mas o que realmente aprendemos é a obedecer sem pensar. Ensinam-nos a competir, mas não a cooperar, a trabalhar, mas não a viver. Prepararam-nos para sobreviver dentro do sistema, mas não para imaginar outro. O filósofo brasileiro Paulo Freire entendeu isso melhor do que ninguém. Ele disse que a educação pode ser um ato de libertação ou um ato de dominação. E o que predomina hoje é o segundo. As salas de aula são campos de domesticação emocional, onde se ensina a calar, aceitar e repetir. Onde a criatividade é reprimida e a inteligência medida por exames padronizados. A educação moderna não ensina a pensar o mundo, mas a aceitá-lo como está. E essa é a raiz da decadência cognitiva de nossa época. Porque uma sociedade que deixa de perguntar por que acaba aceitando qualquer como. Assim o conhecimento desmorona, não com guerras nem censura, mas com currículos sem alma e professores exaustos, usados como peças de uma engrenagem que já não busca verdade, mas desempenho. E enquanto os governos celebram avanços educacionais, milhões de mentes jovens são treinadas para se tornarem empregados obedientes, não pensadores livres. A escola já não desperta a alma, ela a adormece. A curiosidade infantil, aquele fogo que um dia moveu civilizações inteiras, hoje morre diante de uma tela cheia de tarefas sem sentido. Assim se forja a queda do conhecimento, quando educar deixa de ser iluminar e passa a ser adestrar. Quando aprender deixa de ser descobrir e passa a ser cumprir. Quando a pergunta mais poderosa, por quê, é substituída pela mais submissa, para que serve. E quando isso acontece, o ser humano deixa de pensar. E quando deixa de pensar, começa a obedecer. Se no passado os mestres ensinavam a pensar, hoje as telas ensinam a sentir sem pensar. A sala de aula foi substituída pelo algoritmo, e o conhecimento pelo entretenimento. Já não se trata de formar cidadãos, mas de capturar audiências. A sociedade moderna entregou sua educação ao espetáculo, e fez isso com um sorriso no rosto. Porque o que antes foi o templo do saber, agora é o teatro da distração. No século XXI, os meios de comunicação e as redes sociais tornaram-se os novos ministérios da verdade. Já não instruem, moldam. Já não educam, condicionam. Fazem isso com tamanha sutileza que ninguém se sente manipulado. Ensinam-nos o que pensar, o que desejar, o que odiar e a quem admirar. Mas fazem isso disfarçados de liberdade. Você escolhe o que vê, nos dizem, quando, na verdade, o algoritmo escolhe por nós. E o mais inquietante é que o faz com precisão cirúrgica. Conhece nossos medos, desejos e fraquezas, melhor do que nós mesmos. Os velhos tiranos impunham ideologias, os novos, emoções. Não precisam censurar, basta distrair. Porque uma mente distraída já não distingue entre verdade e mentira. O novo sistema educacional global não está nas universidades, está nas telas. É um sistema sem salas de aula, sem professores e sem livros, mas com milhões de alunos voluntários. Todos estudamos diariamente, sem perceber, nesta grande escola da manipulação emocional, onde as lições são likes, as provas são tendências, e o diploma é a validação social.
Essa pedagogia do entretenimento ensina algo mais poderoso do que qualquer dogma. Ensina a indiferença. Treina-nos para rir diante da tragédia, banalizar a dor e transformar a ignorância em comédia. Cada notícia vira um meme. Cada reflexão, um clipe de 10 segundos, e assim, a profundidade desaparece. A atenção humana, esse bem sagrado do pensamento, é agora o recurso mais valioso do mercado. O que antes era um professor guiando a mente, agora é um algoritmo moldando a emoção. E embora pareça inofensivo, o impacto é devastador. Porque uma sociedade que só busca se entreter perde a capacidade de discernir. Quando tudo é conteúdo, nada importa. Quando tudo é viral, nada permanece. O urgente devora o importante, e a verdade se dissolve no ruído. A televisão foi o primeiro laboratório dessa manipulação. Nos anos 1960, pensadores como Neil Postman já alertavam que os meios estavam transformando a informação em espetáculo. Hoje, as redes sociais aperfeiçoaram o mecanismo. Cada rolagem é uma aula de condicionamento. A dopamina substituiu a razão, a emoção, o critério. E assim, o ser humano moderno se educa sem saber, não em filosofia nem em ciência, mas em impulsos. Os meios e as plataformas não apenas transmitem mensagens, constroem realidades. Cada imagem, cada palavra, cada tendência molda a percepção do mundo. A educação tradicional ensinava a história. A educação midiática cria a história. Decide o que lembrar e o que esquecer. Os novos mestres não explicam o mundo, o fabricam. E não o fazem com discursos, mas com ritmo. O pensamento profundo fragmenta-se em estímulos breves, criados para nos manter ocupados, porém vazios. A pedagogia do entretenimento tem um objetivo simples: impedir que se pense demais. Porque quem pensa, vê os fios, e quem vê os fios, deixa de ser manipulável. A paradoxo é cruel. Acreditamos estar mais informados do que nunca, mas na verdade somos mais moldáveis do que jamais fomos. As redes nos dão a ilusão de escolha, quando na verdade escolhemos dentro dos limites que outros desenharam. Sentimos-nos livres porque podemos opinar, mas nossas opiniões nascem dos mesmos moldes ideológicos que o sistema distribui disfarçados de tendências. Assim se educam as massas do século XXI, não com autoridade, mas com sedução, não com castigos, mas com recompensas, não com medo, mas com gratificação imediata. O vício digital é a nova forma de obediência. Ensinam-nos a depender do estímulo, a viver à espera do próximo vídeo, do próximo like, do próximo fragmento de dopamina, e nesse processo, o pensamento crítico evapora. Cada segundo diante da tela é uma lição de submissão emocional. Somos treinados para reagir, não para refletir. O entretenimento tornou-se anestesia social. A verdade já não se esconde. Dissolve-se entre risadas, danças e escândalos. A mentira já não precisa se disfarçar. Basta ser divertida. Os meios atuais não informam, programam. E o mais trágico é que o espectador acredita ser o protagonista. Sente-se empoderado por poder opinar, quando, na verdade, apenas repete o que o sistema quer que diga. O novo cidadão global não é um pensador, mas um repetidor. Não busca a verdade, busca pertencimento. Assim se consuma a nova forma de educação, um processo silencioso de domesticação emocional, onde cada estímulo ensina, cada vídeo condiciona e cada curtida reforça a ideia de que pensar é entediante e que sentir, sem compreender, é suficiente. O filósofo francês Jacques Ellul antecipou isso com lucidez profética. A propaganda moderna não precisa convencer, basta saturar. E essa saturação é o novo livro didático da humanidade. O pensamento livre se afoga entre o ruído e a distração. O conhecimento já não é perseguido, apenas ignorado. Porque numa sociedade onde todos gritam, ninguém escuta. E assim, os novos mestres do mundo não são os sábios, mas os algoritmos. Eles decidem o que aprendemos, o que esquecemos e no que acreditamos. Instruem-nos, mas não para despertar, e sim para dormir de olhos abertos.
Durante séculos, a humanidade acreditou que progresso era sinônimo de sabedoria, que avançar em tecnologia, economia e ciência era também avançar em consciência. Mas a história recente mostra o contrário. Evoluímos em poder, mas não em entendimento. Construímos máquinas que chegam a outros planetas, mas não sabemos conviver no nosso. Criamos sistemas financeiros complexos, mas não compreendemos a pobreza que produzem. Falamos de liberdade enquanto obedecemos a modelos invisíveis que ditam como devemos viver, vestir e pensar. A civilização moderna transformou o progresso em dogma. Já não é aspiração, é religião. E seu templo não está nas igrejas, mas nas universidades, nas empresas e nos parlamentos. Tudo se mede em números, produtividade e crescimento. Mas o que acontece quando uma sociedade confunde progresso material com progresso moral? Acontece o que estamos vivendo. Um mundo que avança tecnologicamente enquanto regride espiritualmente. O conhecimento ajoelhou-se diante do sucesso. O que antes era busca pela verdade tornou-se estratégia para triunfar. Já não se estuda para compreender a realidade, mas para dominá-la. Já não se pesquisa para descobrir, mas para vender. O ideal do sábio foi substituído pelo do especialista, alguém que sabe muito sobre algo, mas raramente se pergunta para que serve o que faz. Nesse novo paradigma, pensar não importa, produzir sim. Desde a Revolução Industrial até hoje, a educação, a ciência e a política alinharam-se sob o mesmo lema: ser úteis ao sistema. Glorifica-se a eficiência, premia-se a velocidade, idolatra-se a rentabilidade. Mas o custo dessa obsessão é altíssimo: a alma humana. Em nome do progresso, destruímos o silêncio, a contemplação e a dúvida, pilares do conhecimento autêntico. Agora, o importante não é entender, mas avançar, ainda que não saibamos para onde. O filósofo alemão Gunther Anders advertiu que o homem moderno já não pode compreender a magnitude do que produz. Criou um mundo maior que sua mente. Temos conhecimento técnico, mas não sabedoria moral. E quando o conhecimento se separa da ética, deixa de ser ferramenta e torna-se ameaça. Essa é a tragédia da nossa era. O saber perdeu a alma que o guiava. As universidades, que um dia foram refúgio do pensamento livre, transformaram-se em fábricas de especialização. Formam profissionais, não pensadores. Especialistas que dominam ferramentas, mas não conceitos. Pessoas capazes de resolver equações complexas, mas incapazes de questionar os valores que guiam essas soluções. O conhecimento tornou-se funcional, mas vazio, e esse vazio disfarça-se de sucesso. O problema é que o sucesso, na cultura moderna, não se mede em compreensão, mas em reconhecimento. O que importa não é o que você sabe, mas o quanto te aplaudem. Não é a profundidade das ideias, mas a visibilidade dos resultados. O progresso virou espetáculo, e a sabedoria, ornamento. Vivemos cercados de diplomas, prêmios e certificações, mas cada vez mais distantes do sentido. A política também caiu na mesma armadilha. Os governos falam de inovação, mas não de virtude. Prometem crescimento, mas não justiça. Criam sistemas educacionais que ensinam competências, mas não consciência. Nesse modelo, o ser humano é um recurso, não um fim. O que vale não é seu pensamento, mas sua produtividade. O progresso tornou-se a desculpa perfeita para desumanizar. E enquanto isso, os que questionam esse modelo são rotulados como pessimistas, retrógrados ou inimigos do desenvolvimento. Porque o progresso, como todo dogma, não admite crítica. Tornou-se uma verdade absoluta que ninguém ousa desafiar, mesmo que seu brilho esteja esvaziando o mundo de sentido. De que serve tanto avanço se não sabemos o que fazer com ele? De que serve saber tudo se esquecemos por que queremos saber? O ser humano moderno vive obcecado em criar, mas não em compreender o que cria. E assim, cada descoberta se transforma em novo instrumento de poder, não de sabedoria. O progresso, em aparência, nos tornou mais fortes, mas na realidade, nos fez mais frágeis.
Acostumou-nos a acreditar que sempre haverá uma solução técnica para cada problema moral, um aplicativo para cada dilema ético, uma estatística para cada injustiça. Mas o conhecimento não deveria resolver tudo, deveria nos ensinar a discernir o que vale a pena resolver. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset advertiu há um século: o homem moderno tem instrumentos de gigante, mas alma de criança. Possuímos o poder dos deuses, mas sem a responsabilidade dos sábios. Conquistamos a natureza, mas continuamos escravizados por nossa ignorância emocional. E isso explica por que, apesar de tanto progresso, continuamos repetindo os mesmos erros ancestrais: a guerra, a cobiça, a desigualdade. O verdadeiro progresso não consiste em multiplicar ferramentas, mas em elevar a consciência. Porém, a consciência não dá lucros financeiros. Por isso o conhecimento foi domesticado, posto a serviço da economia e despojado de sua dimensão humana. Premia-se o inovador que cria, não o pensador que adverte. Valoriza-se mais a novidade do que a verdade. E assim, a humanidade caminha cada vez mais rápido, mas para lugar nenhum. A grande paradoxa do nosso tempo é esta: sabemos mais do que nunca, mas entendemos menos do que jamais entendemos. E esse é o sinal mais claro da queda do conhecimento. Por quê? Quando o saber deixa de ser guiado pela verdade e se submete ao sucesso, deixa de ser sabedoria e converte-se em negócio. O conhecimento que não questiona o poder termina servindo a ele. E foi exatamente isso que ocorreu. A humanidade trocou o amor pela verdade pelo conforto do progresso. Mas o progresso sem alma não ilumina, cega. Toda a civilização que acreditou dominar a verdade acabou caindo por tê-la vendido. Não há império que tenha sobrevivido ao momento em que o conhecimento deixou de servir à alma e passou a servir ao poder. Roma, Egito, Grécia, Babilônia, todas partilharam o mesmo destino. Alcançaram um esplendor técnico e político tão grande que esqueceram de perguntar por que existiam. A história não se repete porque os fatos retornam, mas porque os homens deixam de pensar. A Grécia, berço do pensamento racional, viu nascer a filosofia como ato de liberdade. Sócrates ensinava que o conhecimento era uma forma de virtude, um caminho para a integridade interior. Mas quando Atenas virou potência comercial, o saber começou a se prostituir. Os sofistas cobravam para ensinar a arte de convencer, independentemente da verdade. Era o início de uma era em que a sabedoria se media pela habilidade de manipular. Os filósofos deixaram de ser buscadores do bem e se transformaram em oradores do benefício. A Grécia caiu quando o pensamento virou espetáculo. Roma, em sua grandeza, herdou o conhecimento grego, mas o utilizou como ferramenta de domínio. Sua educação formava administradores, não sábios. Sua cultura, baseada na conquista, converteu o saber em instrumento para manter o império, não para elevar o espírito. Os engenheiros construíram aquedutos e estradas que ainda maravilham o mundo. Mas a mente romana deixou de fazer perguntas. E quando uma civilização deixa de se perguntar pelo sentido do que faz, sua queda é apenas questão de tempo. Durante o Renascimento, a Europa reacendeu a chama do conhecimento, mas logo a acorrentou aos interesses de monarquias e igrejas. A arte, a ciência e a filosofia ressurgiram, porém foram rapidamente financiadas pelos poderosos como símbolo de prestígio, não como caminhos de libertação. Os sábios serviam aos reis, os artistas aos mecenas, e a verdade voltou a depender do ouro. A história se repetiu. O que começou como revolução do pensamento terminou como negócio cultural. O iluminismo prometeu emancipar o homem pela razão. Ousa saber, proclamava Kant. Mas a razão também foi domesticada. Os mesmos impérios que pregavam liberdade usavam o conhecimento para colonizar. A ciência, em vez de questionar o poder, o legitimava. E assim, o que deveria iluminar o mundo terminou justificando a sua escuridão. A escravidão, o racismo e a exploração industrial foram defendidos com argumentos racionais. O conhecimento converteu-se em ferramenta de controle, e a verdade em propriedade do mais forte.
Cada época repete o mesmo erro com disfarces distintos. A verdade é valorizada enquanto é útil e abandonada quando incomoda. Quando o saber se torna rentável, deixa de ser autêntico. As civilizações não caem por ignorância, mas pela corrupção do conhecimento. Quando ele se coloca a serviço do poder, deixa de servir à humanidade. Hoje vivemos uma versão moderna desse ciclo. Substituímos templos por corporações, sábios por especialistas e filósofos por estrategistas. Não se trata de adoradores de deuses, e sim de adoradores do sucesso. E como nas civilizações passadas, confundimos acumulação de saber com compreensão de sentido. A humanidade produz mais conhecimento do que pode assimilar, e o faz sem se perguntar para quê. O que foi tragédia em Roma, dogma na Igreja e espetáculo na Grécia, é, hoje, negócio global. O conhecimento já não se compartilha, se patenteia. A verdade já não se defende, se monetiza. Os mesmos padrões se repetem com traje contemporâneo. Por trás da aparência de progresso, a consciência humana volta a adormecer. A verdade deixou de ser lucrativa no momento em que se converteu em obstáculo ao poder. Quem diz a verdade põe em risco as estruturas que lucram com a mentira. Por isso os profetas foram perseguidos, os filósofos silenciados, os pensadores marginalizados. Porque a verdade, quando não serve ao mercado, é subversiva. E toda civilização que marginaliza seus sábios assina a própria sentença de morte. O padrão é imutável. Primeiro a verdade inspira. Depois vende-se. Por fim, esquece-se. Quando é esquecida, a sociedade começa a repetir seus erros, acreditando que avança. Essa é a grande ironia do progresso moderno. Cremos estar iluminados, mas caminhamos sobre as sombras das civilizações que pereceram pelo mesmo motivo. O colapso do conhecimento não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase invisível, que começa quando os pensadores se tornam empregados do poder, quando a sabedoria vira ornamento institucional e quando a verdade passa a ser medida pela sua capacidade de gerar aplausos. É então que a alma coletiva se apaga, ainda que a máquina do mundo continue girando. No fundo, cada civilização teve de escolher entre dois caminhos, a verdade ou a comodidade. E quase todas escolheram a comodidade, porque a verdade exige sacrifício, exige incômodo, exige silêncio e coragem. Mas o sistema atual, como os impérios antigos, só recompensa o que é útil, visível e imediato. A verdade não cabe nesse modelo. Por isso, tal como as civilizações que esqueceram de pensar, a nossa avança para o mesmo precipício com um sorriso no rosto e um diploma na mão. Não cairemos por falta de tecnologia, mas por falta de sabedoria. Não por ignorância, mas por termos feito da mentira um estilo de vida. A queda do conhecimento não é um evento histórico, é uma constante moral. Cada época revive quando decide que a verdade é menos importante do que o benefício. E talvez por isso, hoje mais do que nunca, o mundo precise recordar algo que os antigos sabiam: nenhuma civilização sobrevive quando a verdade deixa de ser lucrativa. Desde os primórdios da civilização, o conhecimento tem sido o recurso mais cobiçado pelos poderosos, não por amor à verdade, mas por sua capacidade de controlar. Quem controla o que o povo sabe, controla o que o povo pensa. E quem controla o que o povo pensa, controla seu destino. Sempre foi assim. A história do conhecimento é também a história de sua manipulação. Nas civilizações antigas, o poder não se sustentava com exércitos, mas com narrativas. Os faraós do Egito não governavam apenas pela força, mas por monopolizarem o acesso aos deuses e ao saber escrito. O conhecimento era sagrado, reservado a uma elite sacerdotal que interpretava os sinais, os astros e os textos sagrados. O povo obedecia não por medo físico, mas por reverência a uma sabedoria que não podia compreender. Essa foi a primeira grande forma de controle, o conhecimento convertido em mistério. Séculos depois, as religiões institucionalizadas herdaram essa lógica. A verdade foi trancada em templos, escrita em línguas que ninguém falava e administrada a partir de altares inacessíveis. O saber tornou-se privilégio e o dogma, ferramenta.
O crente não devia entender, apenas crer. E assim se perpetuou uma pedagogia da submissão, em que pensar era pecado e perguntar, perigo. Mas, com a chegada da modernidade, o poder descobriu algo mais sofisticado. Não é preciso ocultar o conhecimento. Basta direcioná-lo. Já não se tratava de negar a informação, mas de moldá-la. As escolas nacionais do século XIX, impulsionadas pelos estados e pela burguesia, foram criadas com um propósito claro: formar cidadãos obedientes à ordem econômica. Não eram templos do saber, mas fábricas ideológicas. O currículo não era neutro. Servia para fabricar a identidade do trabalhador moderno. Ensinava-se história não para compreender o passado, mas para justificar a nação. Ensinava-se matemática não para pensar, mas para produzir. Ensinava-se moral não para refletir, mas para obedecer. O conhecimento converteu-se no cimento invisível do poder político. A educação institucionalizou-se como um sistema de controle emocional e cognitivo. O aluno devia aprender o que o Estado considerava útil. Pensadores incômodos eram eliminados, livros perigosos, censurados, e os valores eram moldados desde a infância. Assim se formaram gerações inteiras que confundiram obediência com virtude. O poder entendeu que o conhecimento não precisava libertar, bastava tornar funcional. E assim nasceu o trabalhador ilustrado, aquele que sabe o suficiente para servir, mas não o bastante para rebelar-se. Essa é a grande vitória do poder moderno, a ilusão da liberdade intelectual. No século XX, os grandes impérios corporativos e políticos aperfeiçoaram essa estratégia. Financiaram universidades, pesquisas, meios de comunicação e discursos, não para descobrir verdades, mas para legitimar sistemas. Cada conhecimento tinha dono. Cada verdade, um patrocinador. O que não gerava lucro ou estabilidade era marginalizado, rotulado de utópico, radical ou perigoso. O pensamento livre foi domesticado com a linguagem do profissionalismo. Os economistas tornaram-se sacerdotes do novo templo mercado. Os cientistas, guardiões do progresso. Os professores, reprodutores de ideias aceitáveis. Os jornalistas, porta-vozes dos interesses que financiam seus meios. Todo saber que não alimenta o sistema é considerado irrelevante. O conhecimento então transformou-se em ferramenta de administração social. Já não se usa para libertar o indivíduo, mas para guiá-lo, classificá-lo, medi-lo e moldá-lo. A sociologia serve para manipular a opinião pública. A psicologia para desenhar consumidores. A economia para justificar desigualdades. E a história para construir versões convenientes do passado. O saber virou uma arquitetura de controle. O mais perverso é que o poder já não precisa impor a ignorância, fabrica-a por meio do excesso. Oferece-se tanta informação que o indivíduo não consegue distinguir o importante do irrelevante. Treinam-se as massas para consumir dados, não para interpretá-los. E quando a mente está saturada, ela para de pensar. Esse é o triunfo final do poder fazer as pessoas acreditarem que sabem, quando na verdade apenas repetem o que lhes foi permitido conhecer. O filósofo Michel Foucault explicou com precisão: o saber não se opõe ao poder, é uma de suas formas mais refinadas. Quem controla o discurso controla a realidade. As ideias não dominam o mundo, os interesses que as propagam sim. Por isso cada época tem suas palavras sagradas: progresso, segurança, liberdade, produtividade, conceitos repetidos até perderem o sentido, usados para justificar qualquer estrutura de dominação. E enquanto o conhecimento livre agoniza, o poder o substitui por dogmas com aparência racional. Tudo vem justificado com estudos, estatísticas, indicadores. Mas, por trás de cada número, há uma intenção. Por trás de cada modelo, uma ideologia. Por trás de cada verdade institucional, uma vontade de controle. O problema não é o poder usar o conhecimento. O problema é o conhecimento ter deixado de questionar o poder. Os sábios de hoje já não são hereges, são consultores. O pensamento virou serviço. A crítica, especialidade acadêmica.
a dissidência, rótulo marginal. O intelectual moderno, que deveria ser a voz incômoda, tornou-se guardião do sistema que o alimenta. E assim o conhecimento perdeu sua essência, já não liberta, administra, já não ilumina, regula. Já não busca a verdade, busca a estabilidade. Num mundo onde a verdade não é lucrativa, o poder torna-se seu editor, decide o que se publica, o que se ensina, o que se recorda. Mas há algo que o poder sempre esquece: a verdade não morre, apenas espera. Porque embora o sistema possa dominar as palavras, jamais poderá extinguir a necessidade humana de compreender. Sempre haverá uma mente disposta a romper o molde, a perguntar o proibido, a reacender o fogo do conhecimento livre. A história demonstra que os impérios mais poderosos caem quando seu conhecimento deixa de servir à verdade. Roma, a Igreja, os regimes totalitários, todos tiveram bibliotecas imensas, mas mentes acorrentadas. E assim como eles, também este mundo que vende sabedoria em parcelas acabará ruindo. Porque o conhecimento usado para dominar, cedo ou tarde, volta-se contra quem o maneja. Não há forma mais eficaz de dominar uma sociedade do que ensiná-la a sentir culpa por pensar diferente. A história do controle humano não se sustentou apenas com exércitos, mas com mecanismos morais. Se o conhecimento define o que o homem sabe, a moral define o que ele se atreve a fazer com esse saber. E, durante séculos, quem governou o mundo entendeu que controlar a moral é mais poderoso do que controlar a mente. As grandes civilizações aprenderam a fabricar uma moral conveniente. No Egito, a obediência era um dever sagrado. Em Roma, a virtude consistia em servir ao império. Na Idade Média, o pecado mais grave era questionar a autoridade de Deus, que na realidade era a autoridade do clero. Em todos os casos, a moral não nascia da alma humana, mas do poder que a ditava. Era um código desenhado para manter a ordem, não para buscar a verdade. No mundo moderno, essa manipulação tornou-se mais sofisticada. Já não há inquisidores nem carrascos visíveis. Agora, a moral instala-se na consciência do indivíduo como um aplicativo invisível. O cidadão aprende desde criança o que é certo e o que não é, o que se pode dizer e o que deve calar, não por imposição violenta, mas por condicionamento social. A moral virou um algoritmo emocional, uma programação cultural que molda nossos juízos sem que percebamos. Os sistemas educacionais, religiosos, políticos e econômicos trabalham em conjunto para construir uma ética funcional ao poder. Não ensinam a distinguir o bem do mal, mas a aceitar o socialmente aceitável. A obediência disfarça-se de virtude, a indiferença de prudência e o silêncio de respeito. Assim se criam sociedades moralmente dóceis, em que a consciência já não é guiada pela verdade, e sim pela conveniência. A moral fabricada opera com precisão psicológica. Não proíbe pensar, mas faz sentir culpa por fazê-lo. Não censura diretamente, mas ridiculariza quem questiona. O dissidente já não é inimigo do Estado, é inadaptado, negativo, extremista. A sanção não é o castigo, mas a exclusão. Assim se molda o pensamento sem necessidade de violência. A história está repleta de exemplos. Na época medieval, pensar fora do dogma te tornava herege. No século XX, divergir do partido era traição. No presente, questionar a narrativa dominante te converte em inimigo do consenso. O método é o mesmo. Mudam-se as palavras. Já não há fogueiras. Há reputações destruídas. Já não há exílios. Há cancelamentos. A própria sociedade vigia a ortodoxia moral que lhe incutiram. O filósofo Friedrich Nietzsche previu isso com lucidez brutal. Disse que toda moral é uma forma de poder, e que as civilizações se sustentam sobre ficções que os homens acabam adorando como verdades. Para ele, a moral do escravo, a que glorifica a submissão e condena a força, foi a invenção mais eficaz do domínio humano. Ensinar às pessoas que é bom obedecer e mal rebelar-se é o truque mais antigo do poder. Essa ideia persiste até hoje. O sistema moderno nos diz que ser bom cidadão
é adaptar-se, não questionar. Que ser boa pessoa é não incomodar. Que o verdadeiro progresso consiste em ajustar-se à ordem estabelecida, não em transformá-la. Assim, a moral converte-se em prisão invisível que encerra a consciência sem precisar de grades. O mais inquietante é que essa moral fabricada não destrói o conhecimento, neutraliza-o. Permite saber muito, contanto que esse saber não seja aplicado onde realmente dói. Pode-se falar de justiça, desde que não se questione o dinheiro. Pode-se falar de liberdade, desde que não se desafiem as instituições. Pode-se falar de verdade, contanto que não contraria os interesses de quem a administra. É uma moral que tolera qualquer ideia, desde que não se converta em ação. Os poderosos entenderam que nada é mais perigoso do que uma verdade acompanhada de coragem moral. Por isso a cultura contemporânea foi desenhada para fragmentar a consciência. Ensina-nos a separar o pensamento da ação. Podemos indignar-nos, debater, filosofar, mas sempre dentro dos limites do entretenimento ou da correção social. Assim se garante que o conhecimento jamais se transforme em revolução interior. Essa moral fabricada conseguiu o impensável, que as pessoas se autocensurem por medo de não se encaixar. Já não é necessária a vigilância externa. Basta a vigilância interna. Cada indivíduo é seu próprio guarda. Cada consciência, sua própria prisão. E nesse estado de docilidade emocional, o poder reina sem resistência. O mais trágico é que a moral fabricada se disfarça de liberdade. Dizem-nos que podemos escolher, opinar, ser diferentes, desde que essa diferença não questione a base do sistema. É ilusão da dissidência, um espaço controlado onde a rebeldia faz parte do cenário, como uma válvula de escape que mantém o sistema intacto. As civilizações do passado usavam correntes e chicotes. A nossa usa culpa e aprovação, e ambas funcionam do mesmo modo. Porque o medo de pensar segue sendo o mesmo, apenas mudou de nome. Hoje se chama medo de ser julgado, medo de perder oportunidades, medo de não ser aceito. É o medo que não parece imposto, mas está profundamente enraizado na estrutura social. Por isso, quando a verdade deixa de ser lucrativa, o poder fabrica uma moral que a substitua. Uma moral de aparências, feita para manter a estabilidade emocional das massas, não sua liberdade. Promove-se uma ética de consumo, de imagem, de obediência maquiada de virtude. E o resultado é devastador, uma humanidade que se sente moralmente superior, porém espiritualmente vazia. O conhecimento que não questiona a moral dominante, deixa de ser sabedoria e vira ornamento. Porque a verdadeira sabedoria não obedece. Incomoda. Não busca agradar. Busca despertar. E é esse o tipo de conhecimento que o poder teme, aquele que não pode ser comprado nem manipulado, porque nasce da consciência, e não da conveniência. A queda do conhecimento não começou com a ignorância, mas com a moral domesticada, com o dia em que deixamos que outros definissem por nós o que é justo, o que é bom e o que é verdade. Desde então, não vivemos sob o peso da mentira, mas sob o conforto de uma verdade fabricada. E assim, o poder já não precisa reprimir, basta educar. Vivemos numa época em que o sucesso substitui a verdade como medida de valor. Já não importa se algo é justo, profundo ou sábio, importa se funciona. Importa se vende, importa se fica bem. A moral moderna já não se baseia na virtude, mas na rentabilidade. A verdade deixou de ser bússola moral para tornar-se estratégia de marketing. E assim, o conhecimento, aquela antiga chama que guiava a alma, converteu-se numa mercadoria que brilha enquanto for útil ao sistema. Essa moral do sucesso não é uma consequência do capitalismo, mas a sua essência espiritual. É uma religião sem deuses visíveis, porém com milhões de fiéis. Seu mandamento principal é simples: serás o que conseguires. Não importa como chegas lá, nem a quem destróis no caminho. O sucesso tornou-se uma espécie de salvação moderna, uma redenção pela visibilidade e pelo consumo. O homem já não busca a verdade, busca ascender.
E quem ascende sente-se legitimado para definir o que é certo e o que é errado. Desde cedo somos educados nessa liturgia invisível. As escolas ensinam competição, não cooperação. As universidades preparam para vencer, não para compreender. Os pais, sem saber, transmitem a ideia de que a vida é uma corrida. Cada diploma, cada conquista, cada título, vira uma medalha moral. O sucesso não só é admirado, é moralizado. Quem fracassa não é apenas desafortunado, é tratado como erro humano, anomalia, advertência viva do que não se deve ser. Assim, o conhecimento contamina-se com a lógica do mercado. Os sábios são substituídos por referências, os filósofos por mentores e as ideias por produtos intelectuais. A cultura vira marca pessoal. As universidades, negócios. Os cientistas, embaixadores de empresas. O pensamento crítico já não se mede pela coerência, mas pelo impacto mediático. A verdade calcula-se em visualizações, números, métricas. Mas essa moral do sucesso é profundamente perversa, porque converte a aparência em verdade. O que triunfa assume-se como correto, e o que fracassa, como falso. A história está cheia de exemplos, ideias outrora rejeitadas. O heliocentrismo, os direitos humanos, a crítica à escravidão, só foram aceitas quando se tornaram úteis ou rentáveis. A verdade só triunfa quando convém ao poder. Antes disso, é condenada, ridicularizada ou ignorada. A cultura contemporânea elevou essa lógica ao extremo. O pensador já não é valorizado pela sabedoria, mas pela influência. A pesquisa não busca iluminar, e sim posicionar. As artes não procuram despertar, mas vender. Até a espiritualidade virou negócio lucrativo, produto de consumo com promessas de sucesso interior, em troca de dinheiro. Tudo o que um dia foi sagrado converteu-se em serviço premium. E o mais triste é que o homem moderno já não percebe essa corrupção. Foi educado para crer que o sucesso é uma forma de verdade. Que quem vence tem razão, que quem tem poder sabe. Que quem fracassa não entendeu as regras do jogo. Mas o que acontece quando todo o sistema é desenhado para premiar a mentira bem apresentada e castigar a verdade mal vendida? Acontece o que estamos vivendo. Um mundo brilhante por fora e vazio por dentro. A moral do sucesso não castiga a mentira, mas o fracasso. Não condena a injustiça, e sim a ineficiência. E, sob essa lógica, o conhecimento se prostitui. Intelectuais moderam suas ideias para não incomodar. Cientistas ajustam conclusões a quem financia o estudo. Jornalistas suavizam a verdade para não perder anunciantes. A verdade se ajusta ao cliente, e o cliente é sempre o poder. O filósofo espanhol José Luís Pardo escreveu que o sucesso tornou-se a moral dos medíocres, e tinha razão. Porque, nessa nova escala de valores, o sucesso não mede a grandeza do espírito, mas a capacidade de adaptar-se ao mercado. Ser bem-sucedido já não é criar algo valioso, mas ser percebido como valioso. Vivemos numa economia de aparências, onde a verdade já não tem preço, só estética. O conhecimento tornou-se produto que precisa agradar para existir. Ninguém financia a dúvida, ninguém promove a crítica, ninguém premia a honestidade se não gera retorno. Por isso os grandes pensadores contemporâneos são cada vez mais raros, não por falta de talento, mas porque o sistema já não tem espaço para eles. O pensamento profundo não é rentável. A superficialidade, sim. O sucesso, como moral dominante, corrompeu até nossa relação com o tempo. Antes, a verdade se construía lentamente, com paciência e reflexão. Hoje, tudo precisa ser imediato. Ninguém tem tempo para pensar. Pensar não produz. Valoriza-se mais a velocidade do que a profundidade, mais a visibilidade do que a compreensão. O homem moderno não vive para aprender, vive para se mostrar. Mas essa moral do sucesso cobra um preço silencioso, a destruição da alma coletiva. Quando tudo se mede em resultados, o ser humano deixa de perguntar pelo sentido. Já não pergunta se algo é justo, mas se é rentável. Já não busca o verdadeiro, e sim o conveniente. E assim,
A civilização torna-se uma máquina que produz conquistas, mas não sabedoria, lucros, mas não propósito. Os antigos filósofos chamariam isso de decadência. Porque a decadência não começa quando faltam recursos, mas quando se perde o espírito. E nós, envoltos nessa moral do sucesso, perdemos a bússola moral que dava sentido ao conhecimento. Transformamo-lo em meio para acumular, não em caminho para compreender. A queda do conhecimento não se dá quando se deixa de estudar, mas quando se estuda apenas para triunfar. Quando a sabedoria se mede por sua capacidade de gerar dinheiro. Quando a verdade deixa de ser valor e vira ferramenta. Então, o conhecimento deixa de elevar o ser humano e começa a degradá-lo. Porque a moral do sucesso é a máscara mais sofisticada do vazio. Promete liberdade, mas fabrica dependência. Promete realização, mas gera ansiedade. Promete sentido, mas oferece aplausos. E ao fim, quando a ilusão desaba, fica a mesma pergunta que perseguiu toda a civilização antes de cair. O que nos resta quando a verdade já não serve para viver, mas para vender? Vivemos num tempo em que o brilho importa mais do que a verdade. Uma época em que as aparências substituíram a essência, e o conhecimento transformou-se numa máscara que usamos para sermos vistos, não para entender. A sociedade moderna é uma imensa representação teatral, onde cada pessoa interpreta o papel que o sistema espera, o profissional bem-sucedido, o cidadão responsável, o intelectual informado, o jovem promissor. Mas, por trás da maquiagem da eficiência e da retórica do progresso, esconde-se uma profunda crise de sentido. O conhecimento, que um dia foi o espelho onde o ser humano se mirava para conhecer-se, hoje é só disfarce. Acumulam-se títulos, memorizam-se teorias, recitam-se conceitos. Mas a alma, aquela que entendia o valor do silêncio, da dúvida e da contradição, foi expulsa do palco. Saber virou performance. O pensador, ator. E a verdade, cenografia. Cada época teve sua hipocrisia, mas a nossa atingiu um nível inédito. Antes fingia-se fé, agora finge-se conhecimento. Ostenta-se saber estar informado, ter opinião sobre tudo. Mas a maioria repete ideias alheias, palavras recicladas, fragmentos de discursos que não compreende por inteiro. O mundo está cheio de vozes que falam, mas vazio de mentes que pensam. Eis a paradoxo da era moderna. Todos opinam, ninguém compreende. Todos dizem, poucos refletem. Informação abunda, compreensão escasseia. As conversas são ecos de ideias sem raízes. Os debates, repetições de narrativas pré-fabricadas. As pessoas creem pensar livremente quando, na verdade, interpretam um roteiro invisível que dita o que é correto sentir, dizer e desejar. A sociedade das máscaras é fruto de séculos de treinamento na aparência. Desde a escola, ensinam-nos a responder, não a perguntar. A ter a resposta certa, não a dúvida honesta. Crescemos acreditando que a segurança vale mais que a profundidade. E assim, aprendemos a fingir certeza mesmo vazios. A exibir convicção mesmo quando não compreendemos. Nesse teatro global, o conhecimento já não ilumina, impressiona. Saber virou gesto de status, ferramenta de posicionamento. O intelectual moderno não busca a verdade, busca a reputação. O acadêmico não investiga para compreender, mas para ser citado. O político não estuda para servir, mas para justificar. A sabedoria já não se mede pela profundidade, e sim pela visibilidade. E o mais trágico é que essa falsificação do conhecimento não é só problema intelectual, mas moral. Pois, quando fingimos saber, deixamos de buscar. Quando aparentamos compreender, deixamos de escutar. Quando fingimos pensar, deixamos de sentir. Tornamo-nos autômatos racionais, cheios de dados vazios de sentido. A sociedade das máscaras dispensa censura, porque já se censura sozinha. Ninguém ousa dizer não sei, pois o não sei é visto como fraqueza. A dúvida, outrora início do pensamento, hoje é percebida como ignorância. A modéstia intelectual foi trocada pela arrogância do simulacro. Todos fingem ter resposta,
ainda que a alma grite em silêncio que nada entende. O filósofo Søren Kierkegaard advertiu há mais de um século: a maioria dos homens não se atreve a ser si mesma, porque ser si mesmo exige pensar. Em nossa época, essa frase virou profecia. Pensar de verdade exige despir-se das máscaras, enfrentar a própria ignorância, aceitar que o conhecimento autêntico dói. Mas, num mundo que vive de conforto e aplauso, poucos querem pagar esse preço. Essa sociedade maquilhada celebra o conhecimento visível, mas despreza o pensamento invisível. Preme a oratória, não a introspecção. Aplauda a opinião, não a dúvida. E assim, os homens acumulam máscaras. Uma para o trabalho, outra para a família, outra para as redes, outra para a consciência. Até que já não sabem qual é a verdadeira. Confunde-se identidade com personagem, consciência com imagem. O resultado é uma humanidade fragmentada. Pessoas que parecem saber tudo, mas não compreendem quem são. Profissionais que dominam ferramentas, mas ignoram seu propósito. Cidadãos informados, porém moralmente confusos. Estudantes com memória, sem pensamento. Uma civilização que ostenta a inteligência, mas vive anestesiada pela superficialidade. Esta é a grande tragédia do nosso tempo. Confundimos conhecimento com encenação do conhecimento. Importa-nos mais parecer sábios do que sê-lo. Preferimos a ilusão da clareza à escuridão da busca. E assim o mundo se enche de especialistas vazios, líderes ocos, intelectuais sem alma. Nesse contexto, a verdade torna-se perigosa não por contradizer o poder, mas por desnudar as máscaras. Quem se atreve a dizê-la desafia não só o sistema, mas o espelho onde todos se miram. Por isso a verdade é marginalizada e os falsos sábios são celebrados, porque a verdade não vende. As aparências, sim. O conhecimento, quando usado como disfarce, converte-se em forma de mentira. Uma mentira elegante, acadêmica, socialmente aceita. Mas mentira é o engano de crer que saber é o mesmo que compreender, e que falar é o mesmo que pensar. Nessa ilusão, a alma humana se perde aos poucos. E, no entanto, nem tudo está perdido. Haverá sempre quem ouse quebrar o espelho, tirar a máscara, dizer não sei, e voltar a aprender desde o silêncio. Esses são os verdadeiros herdeiros do conhecimento. Os que ainda entendem que a verdade não busca admiração, busca liberdade. Porque, num mundo em que todos fingem saber, o simples ato de pensar honestamente é um gesto de rebelião. O ruído é o novo idioma de nossa civilização. Ruído nos discursos, ruído nos meios, ruído nas mentes. Vivemos cercados de sons, imagens, mensagens e estímulos que nos bombardeiam a cada segundo. E nada dizem. A humanidade aprendeu a comunicar sem compreender, a falar sem pensar, a ouvir sem sentir. Essa é a era do vazio, um tempo em que a abundância de informação devorou o silêncio necessário à sabedoria. Durante séculos, o pensamento cultivou-se na pausa. As grandes ideias nasciam do retiro, do silêncio, da contemplação. Sócrates meditava caminhando. Descartes, na solidão do quarto. Nietzsche, nas montanhas. Jung, em sua torre isolada. Todos sabiam para ouvir a verdade, é preciso antes desligar o ruído do mundo. Mas hoje o silêncio foi criminalizado. Quem cala é suspeito. Quem reflete, lento. Quem duvida, fraco. Na cultura do vazio, pensar ameaça o fluxo de estímulos que sustenta o sistema. Porque o ruído não é casual, é a estratégia mais eficaz para impedir a consciência. Uma mente distraída não questiona, não busca, não recorda. O poder não precisa censurar o que não te deixa ouvir. Basta encher-te de estímulos até tua mente render-se. A saturação substitui a repressão, a distração, a censura. E assim o conhecimento deixa de ser profundo para tornar-se instantâneo, superficial, descartável. A cultura contemporânea apoia-se nessa distração permanente. Aplaude-se a velocidade, a novidade, o viral. As ideias já não precisam ser verdadeiras, apenas visíveis. O pensamento mede-se em segundos, o interesse em cliques,
a atenção em métricas. Tudo que não se consome rápido é considerado aborrecido. Nessa lógica, o conhecimento reflexivo morre afogado no tsunami do imediato. O vazio não está na ausência de informação, mas na ausência de sentido. O mundo transborda dados e carece de direção. Produzem-se, a cada dia, mais textos, teorias e opiniões do que um ser humano poderia processar em toda a vida. E ainda assim, as pessoas sentem-se mais perdidas do que nunca. Saber tudo e não compreender nada, eis a enfermidade espiritual da nossa era. O filósofo Byung-Chul Han chamou isso de sociedade do cansaço. Um mundo em que o ser humano está exausto de si, saturado de estímulos e vazio de propósito. A hiperconectividade apagou as fronteiras entre trabalho, lazer e descanso. Já não há momentos de reflexão, só de reação. Tudo vira tarefa, consumo, atividade. Pensar torna-se luxo, o silêncio, raridade. Nessa cultura do vazio, o conhecimento foi substituído pelo entretenimento. Já não buscamos compreender, mas distrair-nos do desconforto de não compreender. A filosofia vira frases motivacionais, a ciência vira manchetes, a história vira anedotas, a política vira espetáculo, a profundidade disfarça-se de simplicidade, a sabedoria de autoajuda, a educação de entretenimento. Tudo deve ser leve, rápido, digerível. Ninguém suporta o peso da verdade. Assim, o homem moderno vive um paradoxo cruel. Nunca teve tanto acesso ao conhecimento e nunca foi tão incapaz de usá-lo. Tem ferramentas infinitas, mas propósitos finitos. Pode saber tudo sobre o universo, mas ignora quem é. A cultura do vazio não mata a inteligência, dilui-a. Converte o sábio em consumidor do próprio reflexo. Esse vazio traz uma consequência invisível, porém devastadora, a perda do assombro. Quando tudo está ao alcance, nada surpreende. Quando tudo se repete, nada comove. A alma humana, que um dia vibrou diante do mistério, hoje está anestesiada pelo excesso de estímulos. E uma sociedade sem assombro é uma sociedade incapaz de criar. Arte, filosofia, poesia, formas puras de conhecimento, que um dia elevaram a consciência, foram reduzidas a adornos. Valoriza-se o impacto, não a emoção, a técnica, não a intenção. A beleza foi deslocada pela estética vazia do marketing. E, quando a beleza morre, a verdade começa a murchar. Porque a arte não apenas refletia o mundo, interpretava-o. Hoje, apenas o imita. A cultura do vazio converte tudo em espetáculo, inclusive a tragédia. Guerras, crises, injustiças, consomem-se como conteúdo. Tudo vira imagem, e tudo se esquece. A memória coletiva fragmenta-se, a empatia erode. Num mundo em que tudo se mostra, nada se sente. E, no entanto, por trás desse ruído ensurdecedor, ainda se escuta um eco, o desejo humano de sentido. Embora o sistema o distraia, negue e esmague, ele persiste, latente. É o sussurro interior que aparece nas noites de insônia, quando as telas se apagam e a alma pergunta: para que tudo isso? É a nostalgia de uma verdade que um dia nos sustentou e hoje se esconde sob camadas de informação sem alma. A queda do conhecimento, na verdade, não veio da ignorância, mas do excesso. Tornamo-nos escravos do estímulo, crendo que viver informados era o mesmo que viver despertos. Mas uma mente saturada não desperta, adormece ainda mais. A civilização moderna parece temer o silêncio, porque no silêncio se revela o que realmente somos. E talvez essa seja a maior tragédia. Construímos um mundo tão cheio de ruído que já não conseguimos ouvir nosso próprio pensamento. O vazio não está fora, está dentro. E enquanto não tivermos coragem de encará-lo, continuaremos a preenchê-lo com distrações, falsas verdades, conhecimento oco. Porque, no fundo, a cultura do vazio não teme perder a verdade, teme encontrá-la. Quando o conhecimento perde seu sentido, a alma começa a adoecer. A queda do conhecimento não destrói apenas a mente e devasta o espírito.
Sem verdade, o ser humano torna-se corpo com dados, sem direção. Surge então o maior vazio de nossa época, vazio espiritual, existencial, silencioso. Uma sensação de perda que nem a ciência explica nem a tecnologia preenche. O homem moderno vive cercado de respostas, mas carece de perguntas. O entorno lhe oferece informação para tudo, mas sentido para nada. Sabe como fazer, mas não por quê. Conhece como funciona o mundo, mas ignora para que vive nele. Essa desconexão entre saber e ser, entre conhecimento e consciência, é a origem de sua crise espiritual. Durante séculos, o conhecimento foi forma de transcendência. Não se estudava para ganhar, mas para compreender. O sábio não buscava poder, buscava harmonia. Na modernidade, porém, o saber divorciou-se da alma. A ciência separou-se da filosofia, a razão da espiritualidade, o intelecto da consciência. Nessa fratura, o humano perdeu a unidade interior. Tornou-se inteligente, mas não sábio, informado, mas não desperto. A civilização atual sofre novo analfabetismo, o espiritual. As pessoas sabem ler palavras, mas não símbolos, conhecem conceitos, mas não significados. Falam de energia, consciência, bem-estar, pela superfície, pela moda. A espiritualidade virou mais um produto no mercado da alma. Vende-se em retiros, publicita-se em frases, empacota-se em autoajuda. O homem moderno já não busca Deus, busca bem-estar. Eis o sintoma claro de sua desorientação. As antigas tradições, do Oriente e do Ocidente, entendiam que o conhecimento devia servir à transformação interior. A verdade não se estudava, encarnava-se. Sócrates dizia que conhecer-se a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. Buda ensinava que o sofrimento nasce da ignorância de si. Jesus advertia que a verdade liberta. Todas apontavam o mesmo horizonte. O conhecimento sem alma é forma de cegueira. Mas o mundo moderno, em sua arrogância racional, desprezou essa sabedoria. Trocou alma por intelecto, mistério por técnica, contemplação por cálculo. O resultado é uma humanidade hiperconectada e interiormente só, cheia de informação, vazia de sentido. Substituímos o templo interior por telas, o diálogo com a consciência por distração constante. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, disse com clareza que ainda ressoa: o homem não sofre por falta de prazer, mas por falta de sentido. Essa falta é a ferida aberta do século XXI. Não é problema econômico, político ou tecnológico, é espiritual. Deixamos de perguntar o que significa viver. A ciência pode dizer como nasceu o universo, mas não porque existe. Pode descrever a mente, mas não a alma. Pode explicar a vida, mas não o propósito. No afã de dominar a matéria, o homem esqueceu que também é espírito. E quando um ser espiritual esquece sua natureza, esvazia-se por dentro, ainda que esteja rodeado de conquistas. Por isso, tantos vivem hoje em ansiedade crônica, sensação permanente de carência. Não lhes falta comida, conforto, informação. Falta sentido. Esse vazio manifesta-se como depressão, apatia, vício, medo. É a doença invisível de uma civilização que tem tudo, exceto direção. A alma do homem moderno está cansada, exausta de correr sem saber aonde, saturada de estímulos, faminta de silêncio, procura respostas fora, quando as perguntas nascem dentro. A queda do conhecimento gerou paradoxo existencial. Sabemos muito sobre o mundo, quase nada sobre nós. Esse colapso espiritual não é novo. Ocorre sempre que a humanidade confunde conhecimento com poder. O Egito caiu quando seus sacerdotes esqueceram o sentido dos símbolos que guardavam. Roma desabou quando sua grandeza material superou a virtude moral. Nossa civilização repete o mesmo destino, agora com outro rosto, arrogância tecnológica e desnutrição da alma. Contudo, toda crise é oportunidade. Em meio ao desmoronamento, alguns começam a despertar. São os que se atrevem a parar, duvidar, sentir o peso do silêncio.
Os que entendem que conhecimento sem compaixão destrói, e inteligência sem consciência escraviza. Os que reconhecem que não há progresso real se a alma não evolui junto com a mente. Essa crise espiritual é, na verdade, um chamado, um lembrete ancestral de que o conhecimento nasceu para elevar, não para explorar. Que aprender deveria conduzir ao assombro, não à soberba. Que o verdadeiro sábio não acumula dados, acumula profundidade. Que a verdade não se compra, encarna-se. O caminho de volta não está em mais informação, mas em mais introspecção. Não em conquistar o mundo, mas compreendê-lo desde dentro. Talvez por isso, em meio ao ruído e à confusão, a alma comece novamente a murmurar. Comece a recordar o que havia esquecido, que o conhecimento só faz sentido quando serve à verdade, e que a verdade só ilumina quando nasce do espírito. A queda do conhecimento não é o fim, mas um aviso. É o anúncio de que a humanidade chegou ao limite da arrogância e deve voltar a olhar para dentro. Porque todo o império exterior começa a ruir quando o império interior cai. E talvez, quando entendermos isso, voltaremos a ser o que sempre devíamos, seres que buscam a verdade não para ter razão, mas para despertar. Toda decadência guarda, em seu interior, uma semente de renascimento. Sempre que uma civilização se afunda na confusão, surge, silenciosa, uma minoria que começa a recordar. Recordar, não como acumular dados, mas como voltar a unir o que foi separado, mente e alma, razão e intuição, conhecimento e verdade. É isso que começa a germinar em meio ao colapso atual, um despertar interior que o sistema não pode controlar, porque não pertence à instituição, religião ou ideologia alguma. O despertar não começa com revolução externa, mas com incômodo profundo. É o instante em que o indivíduo, cansado da saturação, percebe o vazio por trás do ruído, quando nota que suas conquistas não o preenchem, que suas ideias já não o sustentam, que as respostas de antes soam ocas. Aí começa o verdadeiro conhecimento na fenda, na dúvida, no silêncio que sobrevém quando tudo mais desaba. Carl Jung dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse processo é o núcleo do despertar. Não se trata de buscar fora, e sim olhar para dentro. Confrontar a sombra ignorada por séculos, a ignorância emocional, a desconexão espiritual, o ego que transformou a verdade em mercadoria. Quando o homem encara essa sombra sem medo, começa a recordar o que realmente é. A queda do conhecimento, no fundo, não é tragédia, é purificação. É o desmoronar de uma torre erguida sobre mentiras convenientes. É a chance de recomeçar pelo essencial, pela humildade de não saber. Só quem reconhece a própria ignorância pode começar a compreender. E esse reconhecimento, embora doa, é o primeiro ato de sabedoria autêntica. O despertar contemporâneo não ocorre em templos nem universidades. Ocorre na mente de quem se cansou de viver dormindo, em quem já não suporta ruído, cinismo, superficialidade, em quem, ao olhar o vazio do mundo moderno, não foge, atravessa, porque entende que o vazio não é inimigo. É o espaço em que a verdade pode voltar a respirar. Esse despertar não é massivo nem visível. Dispensa cartazes e discursos. Manifesta-se em gestos pequenos e decisivos. Alguém que desliga o ruído para pensar. Um jovem que prefere ler a reagir. Um trabalhador que pergunta se o que faz tem sentido. Um professor que ensina a duvidar, não só a repetir. Uma alma que no caos recorda que há algo maior que a utilidade e o sentido. Neste novo ciclo, o conhecimento deixa de ser acumulação e torna-se transformação. Já não serve aprender para dominar, mas para despertar. A verdade deixa de ser rentável, mas volta a ser necessária. Revalorizam-se o silêncio, a lentidão, a contemplação. O homem redescobre a sabedoria ancestral, que o sistema enterrara. O mundo não se compreende só pela mente, mas pela união entre pensamento e consciência. Despertar não é negar o progresso, e sim humanizá-lo. Não é destruir o conhecimento, mas devolver-lhe a alma. Fazer com que a ciência volte a servir a vida.
a educação a formar seres livres, a economia a servir ao bem-estar humano, e não ao consumo. É o retorno do espírito às estruturas que o haviam expulsado. E embora pareça invisível, isso já acontece. Cada vez mais pessoas olham a informação com distância, questionam discursos, desconfiam de narrativas cômodas. Não por rebeldia vazia, mas por intuição profunda, algo não encaixa. O mundo tornou-se ruidoso demais para ser real, e é nessa suspeita que começa o despertar. Talvez esta geração não restaure a sabedoria, mas a redescobrirá. Toda escuridão tem limite. Quando a mentira é insustentável, a verdade retorna por necessidade. A alma humana, embora adormecida, não pode viver eternamente na simulação. Cedo ou tarde, a consciência se rebela. Krishnamurti resumiu com clareza. Não é sinal de boa saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Quem desperta deixa de querer encaixar, porque entende que o preço de encaixar é perder-se. Prefere a consciência na solidão ao torpor em massa. O despertar não é místico, é honestidade radical. É olhar o mundo com olhos novos, sem máscaras, sem as categorias impostas pelo poder. É aceitar que o conhecimento nada vale se não nos torna mais humanos, livres, compassivos. É entender que a sabedoria não está nos dados, mas na forma como olhamos a vida. O sistema não teme rebeldes que gritam, teme conscientes que pensam. O pensamento livre não se compra nem se controla. A consciência não obedece a ideologias nem algoritmos. É autônoma, silenciosa, indomável. Quando o ser humano volta a habitar esse espaço interior, o poder perde domínio. Esse é o verdadeiro renascimento que se aproxima, não o das máquinas, mas o do espírito. Não o da informação, mas o da compreensão. Não o do sucesso, mas o do sentido. O despertar não é promessa futura, é decisão presente. Recordar o que somos antes de nos ensinarem a esquecer. E talvez, quando almas suficientes recordarem, quando o conhecimento voltar a unir-se à verdade e a verdade à consciência, então o mundo voltará a ter alma. Porque a verdadeira revolução não acontece nas ruas nem nos sistemas, mas no coração de cada mente que decide despertar. Toda grande transformação começou com uma minoria que ousou pensar diferente. Nunca foi a multidão que mudou o rumo do mundo, mas alguns que decidiram não continuar dormindo. Assim nasceram cada renascimento, cada revolução interior, cada despertar coletivo. E embora pareça impossível, o câmbio que o mundo precisa hoje não virá de nova tecnologia ou sistema político, mas de um tipo distinto de ser humano, alguém que pensa com a mente desperta e sente com a alma lúcida. A história confirma. Sócrates foi um, e sua voz ainda ressoa. Jesus foi um, e sua mensagem rompeu impérios. Galileu, uma mente isolada, e mudou a forma de olhar o céu. Buda, um homem, e seu silêncio transformou séculos. Sempre foi assim. Grandes transformações não nascem do poder, mas da coragem de ver o que os demais temem olhar. Hoje vivemos um tempo em que o maior valor não é a informação, mas a lucidez. Num mundo saturado de mentiras rentáveis, pensar com clareza torna-se ato de resistência. Essa minoria consciente que surge não se organiza com bandeiras nem ideologias, mas por sensibilidade comum, rejeição ao vazio, necessidade de sentido, fome de autenticidade. São os que olham o mundo e sentem que algo essencial se perdeu. O renascimento que se aproxima não será visível de imediato. Não sairá nos noticiários nem será celebrado com desfiles. Será silencioso, íntimo, espiritual. Nascerá em bibliotecas, conversas honestas, professores que ensinam a duvidar, jovens que se desconectam do ruído para voltar a pensar, em pessoas que entendem que a verdade não precisa ser lucrativa para ser sagrada. Essa minoria lúcida reconstrói, pouco a pouco, os alicerces de um novo conhecimento, não medido em estatísticas, mas em profundidade, que não se vende, se compartilha, que não busca dominar, mas compreender. Um conhecimento novamente humano, que une razão e compaixão, lógica e consciência.
O mundo moderno, exausto de seu próprio artifício, abre espaço para novo tipo de sabedoria, a sabedoria da alma consciente. Já não se trata de acumular respostas, mas de formular perguntas verdadeiras. Não de conquistar a natureza, mas reconciliar-se com ela. Não de controlar o outro, mas compreender a si mesmo. Quando um único indivíduo pensa livremente, o sistema estremece. Porque o pensamento livre tem qualidade expansiva, contagia. Uma ideia verdadeira nascida da consciência dispensa propaganda, propaga-se por ressonância. Não convence, desperta. Esse é o poder que o sistema mais teme. O poder de uma mente que não pode ser manipulada, porque já compreendeu a diferença entre conhecimento e verdade. O renascimento vindouro não busca destruir o mundo existente, mas curá-lo. Curar a mente fragmentada, a educação que adestra, a ciência que esquece o espírito, o trabalho que exaure, o sucesso que esvazia. Curar, sobretudo, a relação do ser humano consigo mesmo. Nenhuma estrutura social se sustenta se o indivíduo permanece dormindo, dividido, vazio. Nesse novo paradigma, o conhecimento deixará de ser privilégio e voltará a ser caminho. Não se ensinará a memorizar, mas a compreender. Não se educará para competir, e sim para criar. Não se estudará para acumular poder, mas para descobrir propósito. Será o renascimento que devolve ao saber seu caráter sagrado, o conhecimento como forma de amar o mundo. A minoria consciente não é perfeita. Tropeça, dúvida, contradiz-se. E é aí sua força. Não pretende ter todas as respostas. Busca viver com perguntas verdadeiras. Compreendeu que a sabedoria não se alcança, encarna-se. Que a verdade não se impõe, vive-se. Que a liberdade não se conquista, recorda-se. Talvez esse despertar não mude o mundo inteiro de imediato, mas pode mudar a direção do tempo. A história, quando guiada por almas despertas, reescreve-se. E embora as estruturas resistam, sua fragilidade já foi exposta. A verdade não precisa de maioria para prevalecer. Precisa de coerência. Quando indivíduos suficientes agirem desde a consciência, não desde o medo, a mudança será inevitável. A economia se reumanizará, a educação se espiritualizará, a ciência voltará a servir à vida. Não será a utopia perfeita, mas uma civilização mais honesta, menos doente, menos vazia. A humanidade está diante de um ponto de inflexão. Podemos continuar vendendo a verdade ao melhor comprador, ou voltar a fazer dela um bem comum. Podemos seguir adorando o sucesso vazio, ou reaprender a admirar a sabedoria silenciosa. Podemos seguir dormindo entre telas e discursos, ou ousar despertar juntos. O renascimento não virá de governos, nem de instituições. Virá da alma dos que, olhando o abismo do vazio moderno, ousam dizer: não quero sobreviver dormindo, quero viver consciente. Porque, ao fim, todo o poder do mundo não sustenta uma mentira que perdeu a alma. E quando essa alma desperta, a verdade volta a ser o mais valioso que existe. Toda queda, se compreendida, torna-se renascimento. Toda escuridão, se atravessada com consciência, transforma-se em nova luz. Assim terminam e começam as eras, não com estrondo, mas com um silêncio que desperta. A queda do conhecimento que narramos não é o fim da história humana, é a purificação necessária de uma civilização que esqueceu por que queria saber. É o ponto exato em que a humanidade pode voltar a olhar para dentro e perguntar: para que tanto progresso, se esquecemos o propósito? Por séculos, o homem acreditou que dominar o mundo o faria livre, mas terminou dominado pelo próprio orgulho. Construiu máquinas, sistemas, economias, religiões e discursos para controlar a realidade, e, sem perceber, tornou-se prisioneiro do próprio artifício. O conhecimento perdeu a alma porque o homem perdeu a sua. Mas essa crise não é condenação, é oportunidade. O que desaba não é o conhecimento em si, mas a mentira que o corrompia. O que morre é a soberba do saber sem consciência, a arrogância da ciência sem ética, a vaidade de uma educação sem espírito. E das ruínas,
emerge a possibilidade de um novo conhecimento, que não busca ter razão, mas compreender, que não quer controlar, mas cuidar, que não deseja possuir, mas despertar. Esse novo começo não aparecerá nas manchetes nem nos números, mas no olhar dos que ousam pensar por si, nos mestres que ensinam a duvidar com amor, nos jovens que escolhem ouvir antes de opinar, nos cientistas que recordam que investigar também é orar, nos artistas que entendem que criar é revelar, nos pais que percebem que educar é ascender, não domesticar. O renascimento do conhecimento começa com um gesto simples: voltar a olhar com assombro, assombrar-se de novo com o evidente, o pequeno, o humano, redescobrir o milagre de entender, contemplar, existir. A sabedoria começa aí, onde a alma deixa de buscar poder e passa a buscar sentido. Spinoza escreveu: o homem livre é aquele que vive guiado pela razão, mas inspirado pelo amor. Esse é o horizonte que nos espera. O conhecimento que vem não será apenas técnico, será humano, não será acumulativo, será integrador, não será competitivo, será compassivo. Essa integração entre mente e alma não reconstruirá apenas o pensamento, mas o coração do mundo. Quando o conhecimento recuperar a humildade, a verdade voltará a florescer, e com ela, a liberdade. Porque só um ser consciente pode ser livre, e só quem busca a verdade sem interesse pode ser chamado sábio. O futuro não dependerá do quanto sabemos, mas de quanta verdade seremos capazes de sustentar sem vendê-la. A humanidade está nesse umbral. Podemos seguir erguendo pirâmides de informação sem alma, ou levantar templos invisíveis de consciência. Podemos continuar perseguindo resultados, ou ousar buscar significado. Podemos aplaudir o ruído, ou reconciliar-nos com o silêncio. Cada escolha individual torna-se agora decisão histórica. O mundo mudará não quando todos souberem tudo, mas quando alguns recordarem o essencial, que o conhecimento sem verdade é apenas poder, e o poder sem alma destrói. Mas o conhecimento a serviço da verdade, e guiado pela consciência, pode curar, pode devolver-nos a plenitude perdida, pode reconciliar-nos com a vida. A reconstrução da alma humana começa com uma pergunta: e se voltássemos a amar a verdade mais do que o sucesso? Se esse dia chegar, se a humanidade voltar a escolher o conhecimento como caminho, não como negócio, tudo o que hoje parece perdido se tornará possível. A queda do conhecimento foi, no fundo, um ato de purificação universal. O sistema colapsa para lembrar-nos que a verdade não pode ser propriedade, apenas experiência. E quando voltarmos a vivê-la, não como teoria, mas como presença, a história retomará o sentido. Então, a humanidade, mais madura e humilde, compreenderá, enfim, o que os antigos sabiam, que o propósito do saber não é dominar o mundo, mas reconciliar-se com ele. E quando isso acontecer, quando o conhecimento voltar a unir-se à verdade, e a verdade à alma, o fogo do espírito humano arderá novamente. Não para iluminar poucos, mas para despertar a todos. Porque a verdade, embora o mundo a esqueça, nunca deixa de esperar ser lembrada. E assim, depois de atravessar séculos, ruínas e espelhos, entendemos que a história da humanidade não é a história do progresso, mas a do esquecimento e da lembrança. Esquecimento do essencial, lembrança do eterno. Caímos muitas vezes, confundindo poder com sabedoria, sucesso com sentido, informação com verdade. Mas em cada queda, uma centelha sobreviveu à centelha do espírito humano que se recusa a esquecer quem é. O conhecimento, quando se separou da alma, virou sombra arrogante. Ergueu impérios, fabricou exércitos, levantou templos de aço, mas perdeu o fogo interior que lhe dava direção. Essa foi nossa tragédia coletiva. Cremos que sabíamos tudo, mas deixamos de nos compreender. E nesse excesso de saber sem consciência, o mundo desmoronou em silêncio. No entanto, nas profundezas do colapso, onde nada parece fazer sentido, a alma começa a despertar. Recorda que saber não é acumular, mas despertar, que aprender não é repetir, mas recordar o que a alma já sabia.
Compreende que a verdade nunca se perdeu. Apenas foi silenciada sob camadas de ruído, cobiça e medo. O novo renascimento que se avizinha não se construirá com máquinas nem teorias, mas com seres humanos que pensam com o coração e sentem com a mente. Com aqueles que já não desejam ter razão, e sim compreender, que já não aspiram a controlar, mas a harmonizar, que já não querem vencer, mas despertar. O conhecimento que vem será humilde, compassivo, silencioso. Será o retorno do pensamento como arte sagrada, da educação como ato de liberdade, da ciência como contemplação da beleza, da verdade como compromisso com a vida. Será a união do que foi fragmentado, corpo e espírito, razão e emoção, matéria e alma. Quando esse dia chegar, quando o conhecimento voltar a ter alma, a humanidade não precisará de heróis nem profetas. Bastará homens e mulheres conscientes, dispostos a viver em coerência com o que sabem. Seremos testemunhas de uma mudança invisível e profunda, a passagem do saber útil ao saber vivo, do ruído à compreensão, do medo à lucidez. Porque o verdadeiro conhecimento não busca fama nem recompensa. Busca despertar. E cada mente que desperta ilumina um pouco mais a escuridão coletiva. A queda do conhecimento foi, na realidade, o amanhecer da consciência, o ponto em que o homem deixa de olhar o mundo como algo a conquistar e passa a reconhecê-lo como reflexo de si, onde a verdade deixa de ser rentável e volta a ser sagrada. E talvez, quando a humanidade recordar isso, o silêncio voltará a ser mestre, a alma voltará a ser escola, e a verdade voltará a ser lar.